Lembrando do que a gente falou no nosso vídeo anterior, que nós somos o que comemos, metabolizamos e absorvemos. Existe uma longa estrada entre o que eu como e o que a minha célula consegue efetivamente absorver. Por que isso acontece? Porque às vezes o meu corpo ele não está apto para receber aquele nutriente, porque, por exemplo, ele está inflamado demais. Tá? Então, ponto que a gente conversou, limpar. Eu preciso diminuir ao máximo o entulho, o lixo, a química. Tá? Então, isso é um fator decisivo para uma boa imunidade. Então, se você pensa apenas em suplementar, em complementar, sem limpar, a gente está cometendo aí um equívoco. Tá? Lembrem-se da permeabilidade intestinal. Eu preciso manter a minha parede intestinal fechadinha para que não passe excesso de química para o meu sangue e, consequentemente, eu adoeço, ok? Então, corrigir deficiências dietéticas é um passo fundamental. Vamos conversar um pouquinho sobre a pele, né? A pele é o maior tecido do nosso corpo. Quando é que a gente lembra dela? Quando eu me machuco, quando eu me queimo, quando eu envelheço, então eu estou envelhecendo, aquela ruga me incomoda, aquela flacidez me incomoda, eu não tenho mais a mesma resposta. Aí eu lembro que a pele existe. Até então eu não lembro que a pele existe. E o que a gente esquece ou a gente não tem a informação é que o mesmo tecido que está externo, que é o tecido epitelial, eu tenho esse tecido recobrindo também minha parte interna. Então eu tenho um tecido epitelial, que é esse tecido do meu intestino. A diferença é que o tecido intestinal tem um turnover muito mais rápido do que todos os outros do nosso corpo. Então, a cada 2, 3 dias, as nossas células intestinais são todas trocadas, é tudo refeito. O que eu preciso? É uma construção para fazer um tecido? Ferramentas. Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de soldadinhos. Então, eu não tenho como refazer o meu epitélio intestinal se eu não tiver os micronutrientes e os macronutrientes. Então, eu não consigo fazer tecido sem vitaminas, minerais, proteínas, lipídios, carboidratos. Todos têm uma função para gerar tecido. Aí eu estou preocupada lá com a minha pele externa e esqueço da minha pele interna. Só que o corpo ele é muito sábio, né? O corpo ele trabalha por demanda. Então, se eu estiver precisando muito daquele nutriente, que por acaso eu tomei pensando na estética, mas ele está precisando mais a nível intestinal, ele vai usar primeiro aquele nutriente. Isso no sal, essa inteligência do nosso corpo. Então, por exemplo, para a gente conseguir fazer um novo tecido, células epiteliais, eu preciso de complexo B, vitamina B5, vitamina B9, eu preciso de zinco, preciso de ferro, preciso de vitamina A. Então eu preciso de uma série de nutrientes simplesmente para refazer o meu intestino e para mantê-lo fechadinho, me protegendo contra aqueles agressores, para que eles não entrem na minha corrente sanguínea, ok? Então eu preciso, no dia a dia, ter nutrientes específicos para refazimento da minha mucosa intestinal, para que a minha parede fique bem preservada, tá? Então, mas afinal, o que são vitaminas e minerais? Né? Desde criança a gente ouve, você tem que comer vitaminas para ficar forte. Então, de onde vem isso? Normalmente a gente se preocupa muito com proteína, carboidrato, lipídio. Isso engorda, isso faz aquilo, isso aquele outro. Isso é energia, esse é construtor e tudo mais. Só que a gente justamente chama de macronutrientes. Aquela parte da construção, o que a gente enxerga. Só que tem o cimento, tem aquela coisa, a ferramenta, o detalhe fino que a gente não enxerga. Esse detalhe fino, esses soldadinhos, dos nomes que eles recebem são enzimas. Então as enzimas, elas fazem partes maiores serem quebradas em partes menores. Então uma proteína, eu comi um bife, ele vai ser quebrado por algumas enzimas, se tornando aminoácidos, peptídeos, para que o meu corpo consiga absorver e faz a função desejada. Essas enzimas, elas necessitam de outros soldadinhos, de outros trabalhadores. Pensa que um trabalhador faltou, né? No momento que um trabalhador faltou, eu vou sobrecarregar outro trabalhador. Um dia, 2 dias não tem problema. Mas ao longo do tempo, esse meu funcionário que ficou aqui vai ficar sobrecarregado, o trabalho não vai ser bem feito e ele pode vir a adoecer. Então é importante que todas as pecinhas estejam encaixadas. A gente chama de
coenzimas e cofatores, que são as vitaminas e os minerais. Então as coenzimas, elas são necessárias, são a partezinha necessária para essa enzima conseguir trabalhar, assim como os cofatores. Tá? Então a função das vitaminas e minerais é grandiosa, que é simplesmente auxiliar, fazer com que aquela enzima consiga quebrar o meu alimento em maior, em menor, para ele ser absorvido e gerar a sua função específica e que ele vai ter naquele tecido, ok? Então a gente não se preocupa com um nutriente específico, o que eu tomo para isso, e sim em um sistema estar em equilíbrio como um todo, porque não é um nutriente que faz alguma coisa, e sim a sinergia de nutrientes. Então o nosso corpo ele tem mais de 2.000 enzimas. Nosso corpo são muitas reações. Imaginem assim um país, as suas estradas, enfim. Então é muita coisa, realmente é muita coisa. Se a gente sabe 1% de bioquímica e de fisiologia, sinta-se feliz. Eu digo que meu objetivo de vida é entender 1% de fisiologia. Para que esse corpo tenha sua vitalidade máxima, energia máxima, performance, ou eu vá ter patologia muito além, é essa sinergia entre os nutrientes, ok? Então, como eu falei ali da pele, que eu preciso de B5, B9, zinco, ferro, vitamina A e assim vai, só para fazer aquele tecido ali, eu vou precisar de outras vitaminas para fazer outras funções. Então, eu vou tomar vitamina C 1 grama, que é um monte de vitamina C. Mas eu só tenho vitamina C, eu não tenho todo o resto da minha base. Então eu percebo isso assim, um olhar muito assim, isto aqui é o Salvador. Não, gente, não existe isso. O corpo é feito por sinergia de nutrientes. Tudo em nosso corpo, da unha ao coração, é feito de nutrientes. Então não é um nutriente que importa, então a sinergia daquela cascata. Se a pessoa tem um câncer, se a pessoa tem um problema cardiovascular, se a pessoa tem infertilidade, qual cascata, qual é o gatilho que está acontecendo ali que eu preciso organizar? E não um nutriente salvador. Vias metabólicas, elas são coordenadas e interdependentes. Espero ter esclarecido, né, e não dificultado mais as coisas, da importância do todo e não de apenas uma coisa, ok? Então aguardo considerações, sugestões, comentários para o nosso próximo vídeo.